Tá, pessoal, tem uns colegas de vocês ainda entrando, aí vocês sempre falam para ele, olha, o professor já começou a explicar e depois ele vai colocar vocês, tá bom? Boa tarde, amores. Boa tarde. Vamos lá. MINF 0121. Beleza. Bom, pessoal, olha só fazendo um breve resumo aqui, isso tudo foi falado já anteriormente, tá? E a gente parou no slide 21, tá? Agora eu não me perdi. Então, nós estamos falando de substâncias e misturas, né? Eu já falei tudo a respeito de substâncias puras, né? E já falei também tudo a respeito de mistura. Nós já estamos na fase de exercícios, tá ok? E a gente procura, nesses exercícios, tirar dúvidas, né? Se possível, tá bom? Então, eu já falei para vocês também que vocês precisam de uma tabela periódica, tá? Pode ser qualquer uma, tá ok? Quando eu digo qualquer uma, é que vocês achem melhor para vocês, tá? Mas é importante ter peraí, rapidinho. É importante ter os símbolos, né? Tá? Os símbolos que vocês estão vendo aqui. Deixa eu só tirar isso aqui, peraí. É importante ter os símbolos, é óbvio. Tá? Outra coisa, o nome, porque quando você está aprendendo, é bom que você tenha o nome dos elementos que estão aparecendo aí, tá? E aí é o seguinte, outra coisa, você pega de acordo com o que você desejar, por exemplo, eu quero uma coloridinha. As coloridas, elas são melhores por causa do visual, né? Tá? Mas o importante, como eu estou falando para vocês, tem que aparecer um símbolo, certo? O símbolo, que é essas letras que aparecem aqui, aí eu já falei para vocês, olha, brevemente, tá? Então, se vocês têm uma tabela, é só vocês olharem e verificarem. Os símbolos são essas letras, e vocês verificam que aqui eu tenho uma letra, acho que tem duas letras, eu tenho a primeira maiúscula e a segunda minúscula. É importante fazer essa separação, né? Por causa que se eu escrever tudo maiúsculo, eu vou entender que vocês estão querendo escrever um símbolo. Então, se vocês querem escrever um símbolo que tem duas letras, a segunda, ela tem que ser minúscula, tá? E a primeira, claro, maiúscula, tá certo? É só você olhar na tabela, não tem erro nenhum. Bom, então lá vai ter que estar o nome, o símbolo, que é importante, claro, e o número atômico, que é a identidade do átomo que identifica, tá certo? Aí, quando for necessário, a gente vai pegando aqui, vai informando para vocês, mas é necessário, né, que você tenha uma tabela do seu ladinho aí, não no seu celular, tá? Vamos lá. Então, nós falamos de substâncias puras, já definimos tudo, dissemos o que é substância pura, né, o que significa, e falamos a respeito dessas substâncias puras. Cada uma delas tem uma fórmula, tá? Que a gente diz de notação química, tá ok? Então, essa fórmula, quando ela foi escrita, isso significa que ela é uma substância pura. Ou seja, eu tenho aqui as substâncias simples e as compostas, olha só, a fórmula da água, H2O, fórmula do sal, NaCl, fórmula do ácido de bateria, H2SO4. Quando eu escrevo só essa fórmula aqui, significa que eu tenho uma substância pura dessa matéria, tá lá, tá ok? Desse material. Nós falamos a respeito do gráfico, tá ok? O gráfico tem essa representação, ou seja, que o ponto de fusão e ponto de ebulição são constantes com o tempo, tá? Os dois, tá ok? Aí fizemos esses exercícios aqui, tá legal? Com a água, com outras substâncias, tá ok? Para aprender a tirar todas as informações quando eu escrevo a fórmula molecular, né, da substância, da representação da matéria. Aí falamos a respeito do material e misturas, né? Diferenciamos uma de cada uma, tá legal? Os exemplos aqui, tá? Aqui os gráficos, né, um lado a lado, como eu estou falando de uma substância pura e uma mistura, né? Tá legal? Uma mistura e uma de substância pura. Falamos também dessa representação de bolinha, olha, tá? Que cada bolinha dessa de uma cor representa um elemento químico. Então, se eles estiverem grudados, representa que eu tenho uma substância, né? Uma ligação entre elas que forma uma substância, ok? Quando estiver sozinha, ela, claro, tem só um elemento, ok? Que representa a matéria, tá? Aquela substância. E aí nós falamos de substância heterogênea e homogênea, né? Demos os exemplos aí, todinhos de cada um deles aí. Falamos das homogêneas e elas têm uma particularidade aqui, que são as soluções, tá? Quando eu tenho uma
uma mistura com dois componentes, né, no caso, o soluto o solvente, eu tenho uma solução, tá ok? Aí nós falamos, olha, tem soluções sólidas, líquidas e gasosas. Só isso que vai interessar para a gente. A gente não está querendo fazer um estudo aqui total sobre soluções, tá? Senão a gente levaria mais tempo, tá bom? É só para entender, né, o que são soluções, são misturas homogêneas e misturas heterogêneas, saber diferenciar uma da outra, tá ok? E aqui nós falamos... Peraí. E aqui nós falamos, né, olha, tem o soluto, tem o solvente, toda vez que eu tiver dois componentes, né, para formar uma solução, eu tenho sempre o soluto e o solvente, né? Aqui as observações a respeito, que é importante vocês saberem quando aparecerem os exercícios, a gente vai voltar a lembrar disso daqui. Aqui o resumo, né, do que nós falamos, tudo, matérias, são substâncias e misturas, né? Substâncias podem ser simples e compostas, e as misturas, né, podem ser homogêneas e heterogêneas, ok? Fizemos esse exemplo aqui, tá? Eu demonstrando as bolinhas aí, tá bom? Que representam elemento. Se estiver ligado, são substâncias, tá? Número de componentes. Chegamos aqui no exercício, fizemos 19, fizemos esse daqui, ó, o 20, e eu acho que nós paramos aqui no 21. Se não paramos, vocês me corrijam e a gente volta. Vocês querem fazer alguma pergunta? Enquanto eu coloco o colega de vocês? Não, professor. Tudo em paz, então, né? Uhum. Então, vamos lá. Desculpa aí. Bem, pessoal, claro que eu disponibilizei no grupo de vocês o PDF. Se alguém quiser novamente esse PDF, tudo bem, tá? Posso disponibilizar, certo? Inclusive dessas aulas aqui, se vocês fizerem, eu quero o PDF lá daquela sua aula, professor e tal, aí eu mando para a representante de vocês, tá? A gente verifica aqui. Aqui está no PowerPoint, né? Vocês conhecem melhor do que eu. Vou aumentar um pouco mais aqui, para vocês darem uma enxergada. Vamos lá, pessoal. Então, olha só. Voltando a dizer para vocês, olha. Quando eu tenho uma mistura líquida, por exemplo, eu tenho que pensar o seguinte, olha, tem água aí, tá? A água está misturada, tá certo? Se ela estiver misturada, aí você já sabe, olha, o próprio nome eu estou usando, né, para reforçar, olha, é mistura, tá? A água, H2O, está misturada com alguma outra substância, tá legal? Então, muito cuidado com isso daí, tá? Porque as misturas elas podem ser homogêneas, se eu verificar que só tem uma fase, e heterogêneas, se eu verificar que só tem duas fases, tá? É importante também falar aqui, que eu falei para vocês a olho nu, tá? Então, tem muitas informações que eu vou dar aqui para vocês dizer, caramba, mas eu não estou vendo a olho nu, só estou vendo uma fase, tá legal? Mas a gente tem que entender que, às vezes não, o autor está considerando as definições no total, tá legal? Por exemplo, se você dá para você enxergar algumas coisas que eu vou verificar aqui, que você pode até discordar, e a gente pode fazer um debate simples aqui, tá? Se vocês discordarem, tá bom? Então, olha só, eu quero indicar aqui quem são misturas nessa terceira, tá legal? Eu quero que vocês analisem, tá? Analisem essa questão aí e verifiquem, né? Pelas definições que nós verificamos, o que é que pode ser, o que é que vocês entendem por mistura e o que é uma substância, tá? E aí, se vocês discordarem, a gente verifica, tá bom? Então, olha só, indique o grupo que só tem misturas. Aí você vai olhar aqui, olha, nós acabamos de falar aqui que o aço, né, é uma mistura de ferro e carbono, tá? Nós acabamos de ver lá, aço, aí nós vimos que o cobre, se ele está falando só o cobre aqui, caramba, minha luz está sendo muito feia. Se ele está falando só o cobre aqui, ele está considerando o elemento cobre, tá legal? Ele não está falando cobre, mas é outra coisa. Você está vendo aí, olha, cobre é o nome de um elemento. Então, aqui,
nesse cobre só tem elemento, tá? E aqui ele está falando água natural. Bom, água natural, quando você escreve, é o H2O na temperatura, né, ambiente. Isso que quer dizer água natural, tá? Não está gelada, não está quente, está na temperatura ambiente. Então, olha só. Devido a isso que eu falei aqui para vocês, tá? Vocês acham que aqui só tem mistura? A letra A, tá? Então, aqui, na verdade, eu só tenho uma mistura, certo? Às vezes vocês demoram a responder, às vezes vocês estão olhando outra coisa, né? Mas a gente vai tentando fazer aqui. Então, olha só. Aço, nessa letra A, é a única mistura que nós temos, porque aqui, na verdade, eu já tenho o cobre, que trata-se de um elemento químico, tá bom? Então, eu vou falando aqui, se vocês tiverem dúvida, a gente para e... Professor, eu pensei que o cobre fosse mistura. Tá. Aí, como é que você vai diferenciar? Você olha na tabela periódica, você vai verificar lá que o cobre é um elemento, tá? Ele é um elemento químico com o símbolo Cu, inclusive, né? Bem sugestivo, tá? Então, você olha lá, olha, cobre ele existe, tá? O aço, se você for procurar na tabela periódica, você não vai encontrar, tá bom? E o aço já foi falado também para vocês que trata-se de uma mistura, tá? Entre ferro e carbono, tá bom? Foi falado lá atrás. É uma solução, né, na verdade. O cobre ele é um metal de transição? Isso. Metal de transição. Quer saber mais alguma coisa? Não, era só para confirmar que estava essa dúvida mesmo. Tá. É só olhar na tabela, tá? Você vai verificar. Tá bom? Transição externa, inclusive. Então, vamos lá. Olha aqui, a prata. Aí você vai dizer, pô, a prata, será que prata é uma mistura? Aí você vai olhar lá na tabela periódica e você vai verificar que a prata é um elemento, tá? De símbolo, inclusive, AG, tá certo? Aí, latão, olha, latão é mistura, tá? Nós vimos que o latão é uma mistura de zinco e cobre, tá ok? Muito comum, inclusive, né, no nosso dia a dia. Aliás, desculpa, cobre e zinco. É, mesma coisa. Petróleo, tá? É uma mistura, tá legal? Petróleo é uma mistura. Então, olha só, novamente, eu tenho um elemento, aí mistura e mistura, tá? Então, a letra B não pode ser, né? Aqui, a letra C, olha, eu tenho aço, certo? Bronze, aço nós já vimos que é uma mistura, né? Nós já vimos, quando eu falo já vimos, é porque a gente já olhou lá atrás, tá, pessoal? Tá bom? E a madeira, olha, a madeira, você pode dizer assim, pô, a madeira, ela só tem o quê? Celulose, tá? Não, mas a madeira, ela tem outros componentes. Então, a celulose, ela é uma matéria, tá? Ela tem uma fórmula, tá? Inclusive, tá? Ela é uma matéria. Só que devido dependendo da madeira, ela tem outros componentes, tá? Entre vários aqui que a gente pode citar, tá bom? Então, a madeira, na verdade, ela é uma mistura também. Então, olha só, a letra C, ela parece mais adequada. Bora ver se é ela aqui, olha. Aí eu tenho leite, tá? Leite é uma mistura. Aí você pode dizer, leite é uma mistura? É uma mistura. Se você verificar, só para você verificar rapidamente, olha, o leite em pó, por que tem o leite em pó, tá? Porque, na verdade, foi retirado água. E daí você já pode dizer, bom, tinha água, tá? Só que o leite, se você for verificar, tem muitos outros componentes, tem gorduras, tá? Tem proteínas, tá certo? Então, o leite, na verdade, é uma mistura, tá ok? Aqui o sangue, mistura, tá? E o oxigênio, na verdade, é um elemento, então não pode ser o D, tá? Aqui, ó, o ar é uma mistura, tá legal? A gasolina é uma mistura, ela tem isoctano e o octano, tá? O octano é o isoctano e o heptano, tá bom? É uma mistura, na verdade. E aqui o gelo seco, você pode dizer, caramba, o gelo seco, o que é que é? Bom, se vocês forem pesquisar, pessoal, o gelo seco, na verdade, ele é o CO2, olha, o gás carbônico, tá legal? Sólido, tá ok? Ele é muito usado em shows de rock, né, de rock and roll, tá? Em outras coisas aí. Aquela fumaça que sai, às vezes você pode pensar que é fumaça, não. É o gelo seco que ele é formado por CO2. Então, o CO2, na verdade, ele é uma substância, tá? Uma substância simples, tá ok? Não é uma mistura. Então, a nossa questão aqui correta é a letra C. Olha só, pessoal, eu estou analisando uma por uma, que é justamente para a gente aproveitar e tirar dúvidas sobre o que é mistura e o que é substância, tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta? Enquanto eu coloco o colega de vocês aqui. Professor, o sangue, o que ele é?
Ele é uma mistura. Ele é uma mistura, ele tem os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, ele tem aquela parte branca que eu esqueci agora o nome, que é tirado, entendeu? Ele é uma mistura, tá? Então, essa que é a questão. A olho nu, eu enxergo o sangue vermelho. Aí eu posso dizer, aqui eu tenho uma mistura homogênea, né? No caso, ou uma mistura, ou um componente, mas o sangue não pode ser só um componente, tá? O sangue tem uma mistura de muitas coisas aí, tá legal? E ele tem, inclusive, ferro, né? Tá? Ele é uma mistura, vamos dizer assim, perfeita, tá? Deixa eu botar esse colega de vocês. Tá, ok. Então, olhem só, substância, tá? Ele é representado por uma fórmula, ele tem sempre uma fórmula. No caso aqui, olha, do gelo seco, é o CO2, ó, ele é uma substância, né? No caso, substância composta. Então, ele não é uma mistura. Para ser uma mistura, eu tenho que ter uma união de várias substâncias, tá? No caso, poderia ser CO2 e água, aí eu teria, na verdade, uma mistura, ok? Aí, se eu tenho uma mistura, eu vou dizer se ela é homogênea, se ela é heterogênea, tá bom? Então, é bom que a gente faça essas diferenças aqui. Vamos passar para a quarta. Olha só. Na quarta, ele diz assim, com relação ao número de fases, né? Olha só, número de fases. Os sistemas podem ser classificados como homogêneos, quer dizer, quando for homogêneo só tem uma fase, e heterogêneo tem mais de 2 fases, tá? Todas as alternativas correlacionam adequadamente o sistema e sua classificação, exceto... Aí, olha só, ele está dizendo que as alternativas aí, eles têm a substância, né? Tá, o sistema que ele está considerando aí, e a classificação em homogêneo e heterogêneo. E vocês vão analisar e dizer, né, qual é a errada no caso, tá bom? Então, todas as alternativas, todas, né, eu estou dizendo A, B, C e D estão certas, só tem uma que está errada, quanto à classificação em homogêneo e heterogêneo. Eu quero que vocês dêem uma analisada e verifiquem, me digam qual pode ser esse item, tá? Vou colocar o colega de vocês aqui. Não. Você está querendo entrar? Tá bom? Então, ele diz aqui, olha, água de coco, heterogênea, laranjada, heterogênea, água do mar filtrada, homogêneo, leite, homogêneo. Aí aqui vocês, com certeza, algum de vocês vai falar, porque quando eu enxergo a olho nu, né, a olho nu, porque a nossa definição é a olho nu. Então, cada vez que você, na verdade, for tendo vamos dizer assim, um equipamento, tá legal? Uma ferramenta que você possa ver mais do que a olho nu, você vai verificar que, na verdade, pouco existe, na verdade, no nosso meio, no nosso dia a dia aqui, coisas homogêneas, tá? Misturas homogêneas, bem difícil. Mas aqui a gente está querendo, claro, na nossa classificação, a olho nu, tá bom? Então, vamos lá. Olha lá, água de coco, ele diz que é heterogênea. Heterogênea, então, ele está dizendo que tem 2 fases. Eu não sei se vocês já viram água de coco, né? Aqui ele está considerando se você tirar água de coco, né? Tá? E jogar no seu copo, por exemplo. Não sei se vocês já perceberam isso daí, mas eu já percebi, né? Se ela não for filtrada, ela vai ter, você vai notar ali que tem uma parte que a gente chama de turva, tá legal? Que ela é mais branca do que, por exemplo, ela tem uma cor, né? E a água, ela é incolor, vocês sabem disso, tá? Então, se a água ela já tiver com uma coloração diferente, é porque tem outra substância lá dentro, né? E nós sabemos aqui que a água de coco, né? Ela é feita de coco, tudo bem. Mas ela poderia estar no meio, por exemplo, e você não notar fase nenhuma, né? Mas se você for olhar, olho nu, olhar lá no copo que você derramou, você vai enxergar, sim, uma diferença, tá legal? Nessa água, e dizer, olha, essa água aqui, ela não é pura, tá legal? Porque tem alguma coisa aí dentro. Então, a água de coco, ela é heterogênea, porque você pode identificar, tá? Que além da água tem outra coisa, no caso, a água de coco, tá legal? Se vocês discordarem, falem logo. Tá bom?
Professor, Diga. se eu não me engano, misturas homogêneas é quando todas as substâncias se misturam, né? Vamos dizer assim, se compacta, né? Só forma uma fase. Forma uma fase. Já heterogênea, já é aquela que não se mistura, como, por exemplo, a água e o óleo. Tá. É que formam duas fases. Olha só, é a Deise, né, que está falando? Isso. Deise, é o seguinte, é porque a gente fala aqui de fase para ficar uma coisa mais com propriedade. Porque quando você fala mistura, a gente entende que a gente misturou lá, tá? Mas, de alguma forma, você nota que tem uma separação, tá legal? Então, às vezes tem pessoas que discordam, mas eu misturei, mas mistura, se fosse toda mistura homogênea, não. Misturou, você misturou e formou fases, tá legal? Então, no caso da água de coco, ela é heterogênica mesmo. A gente está mesmo. lidando com mistura, né? E a gente identifica pelas fases. Isso, heterogênea. Então, tá? a água de coco... Devido ao que eu estou falando para vocês, tá? Se você olhar, olho nu, olhar, né, a água, você tira a água do coco lá, você vai notar que a água ela é meio turva. O que quer dizer isso daí? Que você nota que não está água pura. Aí você diz, mas a água pura, ela é incolor, pessoal. Incolor, tá certo? E insípida também, não tem gosto. Exatamente. Aí, se você notar alguma outra coisa, olha, eu botei água aqui, outra coisa, entendeu? Tá aparecendo aqui, entendeu? Aí você vai dizer, olha, é homogêneo ou heterogêneo, tá? Olha um exemplo aqui, a laranjada. Aí você vai dizer, mas a laranjada eu só vejo uma fase, tá legal? Eu só vejo uma fase, porque eu vou mexer a laranjada, tá. Mas se você deixar, tá, um pouco tempo, não sei quanto tempo, assim, mais ou menos, você vai notar que uma parte da laranja vai para baixo e a água vai para cima. Tá legal? Você vai notar, olha, você misturou, se você fez uma laranjada, você misturou água e laranja. Vamos né, concordar com isso daqui, tá legal? Então, você pega o suco, aí você diz, eu botei laranja lá. Aí, olha só, como é que eu sei que ela é heterogênea? Por causa que, aí você diz, mas só formou uma fase, tá legal? Só formou uma fase. Mas eu volto a falar para vocês, se você deixar um certo tempo, a laranja, você vai verificar que a água foi para cima e a parte da laranja foi para baixo, tá legal? Então, é heterogênea, tá bom? Água do mar filtrada, olha aqui, é perfeito. Você pega a água do mar, filtra, tá legal? Aí, quando você filtra, isso não quer dizer, né, que você teve a água pura. Já expliquei isso daí, que é pureza, tá legal? A gente está falando aqui de fase. Então, você filtrou, né? Filtrou a água, você vai verificar que depois de um certo tempo, mesmo você deixando um tempo aí, né, não vai se formar outra fase. Então, né, só vai ter uma fase e ela vai ser chamada de homogênea, tá? E aqui, novamente, o leite, que eu já tinha comentado anteriormente, tá? Ele é uma mistura. Só que uma mistura, aí você vai dizer, homogêneo não está certo, que o leite é branco, tá? Pessoal, se vocês forem verificar o leite, tá certo? O leite é até olho nu mesmo, tá? Ele tem umas partículas lá, né, com gordura, você verifica assim, o leite, vamos considerar esse leite aí, se você pegasse de uma vaca, então o próprio leite pó, tá? Se você fizer um leite em pó, e até coar ele para você não notar nada, tentar não notar nada, você deixa, depois de um certo tempo, você vai notar algumas gotículas de gordura lá. Tá? Na hora de ferver também aparece. Né? Então, o leite aqui, essa questão ela é bem interessante, tá? Porque ela está muito para lá, ela é bem analítica mesmo. Então, aqui, pessoal, o leite, ele está errado, por causa que ele está considerando homogêneo, e ele é heterogêneo, porque você consegue, a olho nu, verificar outras fases, tá? Vou ver aqui que deu uma travada aqui, peraí. E, professor, eu pensei que fosse a letra C, a água do mar filtrada. Não, é porque... Deixa eu aparecer aqui de novo, peraí. Deixar ela um instante, vamos dizer, separada por um tempo, não vai aparecer um pouquinho da salina dela e tal? Não. Não vai mesmo. Tá legal? Se vocês filtrar, Porque como ela é diz aqui, filtrada. olha... filtrou, agora presta atenção, Deise. É que é o seguinte, se você fosse ferver essa água, você ia separar o sal da água, tá legal? Aí já seria outro processo. Mas aqui é só para identificar se vai formar uma fase, ou duas fases, ou mais, tá? Para dizer se é homogêneo ou heterogêneo, tá legal? É só isso para dizer.
tá? Ok, professor. A quinta aqui, olha, a quinta. Ele diz aqui, o granito, você pode não conhecer o granito, né, mas alguns de vocês devem conhecer, parece um mármore, tá ok? Então, eu tenho o granito, e aí ele está dizendo assim, olha, o granito, ele consiste de 4 minerais, olha. Aí ele está considerando, ele está botando aqui, olha, feldspato, tá? Feldspato, magnetita, mica, tá? E quartzo. São esses 4 minerais que ele está dizendo, tá legal? Aí diz assim, se um desses minerais pode ser separado, e são, né? Se eles podem ser separados dos demais, pode-se afirmar que o granito é, então, o quê? Aí fica óbvio aqui, né, pessoal? Tá legal? É que o granito é, na verdade, uma mistura. Tá legal? Então, se eu posso separar um deles daqui, na verdade, eu posso separar todos, tá? Mas, se eu posso separar um, eu já sei que trata-se de uma mistura, tá ok? Então, não pode ser elemento, claro. Elemento é aqueles que estão dentro da tabela periódica. Composto iônico, a gente vai ver mais tarde que são os elementos com cargas, tá? Ou positiva ou negativa. Aqui, substância simples não pode, claro, já está dizendo que tem 4 materiais ali, ó, tá? 4 minerais. E esses minerais são formados por elementos químicos. Então, só pode ser, na verdade, uma mistura, ok? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tudo tranquilo, né? Então, vamos lá. Deixa eu repetir aqui. Tá, eu repeti aqui a quinta, mas a gente vai em frente aqui. Peraí. A gente vai para a sexta, tá? Bora analisar esse daqui, olha. Sexta. Tenta analisar aí, tá? Vou dar um tempo para vocês responderem, tá bom? Então, ele está dizendo, olha, água mineral, engarrafada, propanona, está dando a fórmula da propanona aí, e o gás oxigênio. Aí eles são classificados respectivamente como? Aí você vai dizer aí qual a classificação melhor é para esse sistema, que é essa questão que ele acabou de falar aí. E é bom que, quando vocês estão fazendo aqui, quando vocês fizerem na casa de vocês, ou então em provas, beleza, você pode marcar e tal, por aí. Mas toda vez que vocês estiverem fazendo uma questão, pessoal, analisem, tá legal? As questões, tá certo? Na verdade, a gente tenta fazer antes e depois procurar a questão depois. Mas a gente pode, a partir das perguntas, a gente pode ir analisando as perguntas e também eliminando por elas, tá? Às vezes a gente se perde em uma, mas uma que a gente conheça, aí a gente vai atrás das outras. Professor, eu acho que é a letra E. Letra E. Eu acho que é a B. Tá. Então, como vocês já acharam, bora olhar aqui. Primeiro, para quem respondeu a letra E. Bora ver aqui. Primeiro. Bora marcar aqui, olha. Olha só, ele está dizendo água mineral. Eu já falei para vocês o que é a água mineral, né? Água mineral é uma mistura, certo? Água mineral é uma mistura. Tá? Aí se você disser novamente, olha, água mineral, água sozinha, H2O, ela é uma substância, né? No caso, substância composta. Mas se eu tenho água mineral, né? Se você olhar, é só você olhar lá atrás da composição da água mineral, você vai ver lá que tem muita coisa misturada a ela, tá bom? Então, água mineral engarrafada é uma mistura. Aí aqui ele está dizendo a propanona, olha, que é a acetona comum que a gente compra em Professor, mas a água mineral é uma mistura homogênea, né? Isso. É a acetona, tá? Ela tem esse nome químico aqui. Propanona. E o gás oxigênio, olha. O gás oxigênio, pessoal, aqui, como ele está falando o gás oxigênio, ele é formado por essa fórmula aqui, ó, tá? O2, certo? Então, eu sabendo disso daqui, ó, já de cara, eu vou procurar qual é a melhor. Bora analisar a letra E aí que a colega de vocês falou, tá? Então, a letra E, ele disse que é uma mistura homogênea, beleza, até aqui tá bacana, tá? Aí, a propanona aqui, substância pura, composta, perfeito, porque tem 2, né,
mais de 2 elementos, olha. Tem carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? E aqui, substância simples, tá? Substância pura, simples, verdade. O gás oxigênio é uma substância pura, simples, tá bom? Então, é a letra E realmente, tá? Bora analisar a letra A aqui, certo? Bom, não pode ser substância pura, né? Por causa que não tem só a água, tá legal? Já aqui eu já tiro já a letra A, que não pode ser, tá? Seria pura se tivesse somente H2O, tá? Se fosse água, tá legal? Aí poderia ser a letra A, tá bom? Então, todos que têm substância pura composta, eu ia tirar, tá legal? Não pode ser, ó. Não pode ser. Tá? Eu ficaria entre a C, a D e a E. A gente já sabe que é a letra E, tá? Então, a gente já sabe que a mistura é homogênea, então já sairia a letra C, ó. Eu ficaria entre essas duas aqui, ó. Aí, substância pura composta, beleza? Aí, aqui que ela erra, olha. A letra D está dizendo que é substância pura composta. Então, só pode ser, na verdade, claro, a letra E, como a gente já verificou, tá bom? Então, isso ajuda bastante, olha, fazer o sistema, né? Dizer, olha, o que é que ele está citando, né? E você escreve o que é, né? Aí depois procura no item, né, a resposta correta, tá legal? Vocês querem fazer perguntas? Não. Bom, pessoal, aqui eu quero que vocês tenham bastante cuidado agora, tá? Vou diminuir um pouco aqui. Olha só, pessoal. Aqui eu vou fazer uma classificação agora diferente, tá? Parece assim difícil, mas não é. Eu quero só que vocês entendam, né, nesse começo, tá? Façam logo perguntas se vocês não estiverem entendendo e a gente vai fazer exercícios depois, tá bom? Então, olha só. Aqui, a classificação das soluções de acordo com a quantidade de soluto. Veja que nós verificamos, nós classificamos as soluções lá de acordo com o soluto e o solvente, tá ok? Então, nós vimos que tinha a solução, né? Solução sólida, líquida e gasosa. É gasosa, tá? Gás. Então, aqui a classificação das soluções de acordo com a quantidade de soluto, lembrando que soluto é aquela parte de menor quantidade, tá? Que o ponto de fusão, ele é maior, né? Tá legal? De uma mistura. Então, muito cuidado aqui. Então, olha só. O coeficiente de solubilidade indica a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em certa quantidade de solvente. Aí vocês devem estar, caramba, que coisa complicada, tá? Mas olha aqui, tá? Preste atenção no que eu vou falar para vocês. O exemplo que eu vou usar, tá? Eu vou só cair para cá para baixo, só para explicar logo para vocês aqui o que é que está acontecendo. Olha só, eu vou misturar aqui, eu vou sempre ter uma mistura, tá? De 2 componentes, olha, soluto e solvente. Aqui ele está dando um exemplo, olha, bacana, do sal de cozinha, olha, tá aí a água, tá bom? Então, o que é que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento? Olha só, quando eu estou misturando o sal e a água numa certa quantidade de água, aqui nesse copo, aí eu pego uma quantidade numa colherzinha, né? Eu peso essa colher, tá legal? E lá está indicando, olha, 25, na balança vai indicar 25 gramas de NaCl. Aí eu pego, misturo, você vai verificar que depois de um certo tempo a água está beleza lá, olha, solução homogênea, tá legal? Continua. Aí você diz, eu vou depositar mais, tá legal? Vou depositar mais sal. Aí quando você deposita mais uma quantidade de sal, é claro que tudo tem que ser pesado, tá legal? Tudo tem que ser pesado. E aí, pessoal, é o seguinte, você vai depositando sal, pesando e depositando sal, tá? Depois de um certo tempo, você vai verificar, pessoal, que uma quantidade, se você colocar uma quantidade muito grande de sal, né, nessa quantidade de água, você vai verificar que vai acontecer que irá formar um que a gente chama de corpo de fundo, olha, tá? Que no nosso dia a dia de química, em laboratório, a gente chama de precipitado. A gente, inclusive, abrevia dessa forma aqui, olha, PPT, tá? Precipitado, tá legal? Então, olha só, eu tenho uma quantidade de uma substância, tá legal? E eu vou depositando essa substância na água, aqui o solvente vai ser a água, tá? E aí, depois, claro, de um certo tempo, isso pode acontecer com o sal de cozinha que eu estou mostrando aí para vocês, com o açúcar, tá legal? Então, tem sempre uma quantidade que você pode dissolver na água,
tá legal? Isso daí é tabelado, tá, pessoal? Isso daí tem uma tabela dizendo, olha, para cada 100 gramas de água, 100 gramas de água, na verdade, são 100 ml, tá? Depois eu vou explicar para vocês por que isso daí, tá? Então, em 100 gramas de água, ele tem uma certa quantidade. Se eu passar dessa quantidade, o que é que vai acontecer? Ele vai tirar o corpo de fundo. Ele vai ficar no fundo, né? Vai formar aquele precipitado que nós chamamos, tá? Então, voltando para cá, ó, certo? Como é que a gente vai fazer um cálculo aqui, ó? Coeficiente de solubilidade, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou armar isso daqui? Não fiquem com medo. Vai entrar cálculo, calma, se acalma, vocês estão na casa de vocês, tá? Então, olha só, eu tenho aqui essa fórmula. O que é essa fórmula aqui? O que é que ela quer dizer? Na verdade, o coeficiente de solubilidade, ele está fazendo uma divisão, olha. Eu estou chamando essa massa aqui de N1, só para a gente diferenciar do solvente, tá? Então, aqui, olha, o N1, eu estou chamando de soluto, olha, massa de soluto, que no meu caso lá é o sal, olha, certo? E aqui é o volume da solução, que no caso da água, tá? Líquida, e eu tenho essa fórmula aqui, olha, uma divisão, tá? É a mesma fórmula, não estou criando nada, não estou criando nem destruindo nada aqui, tá? Então, olha só, fiquem de olho aqui, olha, a massa M1 é a massa de soluto, no nosso caso aqui vai ser o sal, tá legal? Mas pode ser o açúcar, pode ser qualquer outra substância. Então, olha só no exemplo que está dizendo aqui. O coeficiente de solubilidade, que eu estou chamando de CS, tá legal? Do sal de cozinha, olha só, é 36 gramas por 100 ml. O que quer dizer isso daqui, pessoal? É que o significado dessa expressão que eu estou colocando aqui é que eu só posso dissolver no máximo, olha, 36 gramas, toda vez que vier escrito isso aqui, olha, esse coeficiente de solubilidade, eu tenho que verificar isso daqui, olha, tá? É o quanto eu posso dissolver naquela quantidade de água, tá bom? Então, olha só, eu só posso dissolver 36 gramas de sal em 100 ml de água, tá legal? Se eu passar dessa quantidade, vai formar o corpo de fundo, tá legal? Então, olha só o que vai acontecer. Se eu passar desse valor, quer dizer, botar 36,01, tá? O que é que vai acontecer? Vai formar o corpo de fundo, tá legal? Que é a quantidade em excesso, certo? Então, tá aqui nessa observação, olha, tá? O corpo de fundo, eu vou chamar também de precipitado, tá legal? E a solução concentrada, quer dizer, quantidade de soluto, olha, maior que a quantidade que o coeficiente de solubilidade, tá? Então, olha só, é isso que eu tenho que saber aqui, olha, quando eu pedir corpo de fundo, é o que foi precipitado, ou seja, o que está em excesso. Quando eu disser assim, olha, a solução está concentrada, o que quer dizer isso daqui, que a solução está concentrada? É que a quantidade de soluto, olha, sempre eu vou ter que fazer essas representações, a quantidade de soluto, ela vai ser maior que o coeficiente de solubilidade, tá legal? Aí eu tenho que eu falo de concentrada, tá bom? Bora passar para cá para baixo, e aí, se vocês tiverem perguntas, vamos logo falando. Então, olha só aqui, tá? Então, os tipos de classificação que eu tenho. Ela pode ser insaturada. Quando é que ela é insaturada? Olha, a quantidade de soluto, olha aqui, a quantidade de soluto é menor que o coeficiente de solubilidade. Olha a representação que eu estou fazendo aqui, ó, tá? Quantidade de soluto, eu estou chamando de M1, olha, massa, né? M1, ela vai ser menor que o coeficiente de solubilidade. Aí vocês dizem, como assim? Tá? É só vocês verificarem aqui, olha. Não esqueçam que o coeficiente de solubilidade, certo? É 36, que foi falado lá em cima, olha, 36 gramas, tá? Por 100 ml de água. Quer dizer, nessa quantidade de água, tá? Eu só posso dissolver 36 gramas. Se eu passar, ela vai sentar, vai ser precipitado, tá bom? Então, olha lá. Ela pode ser saturada. Quando é que ela vai ser saturada? Quando a massa de soluto for igual ao coeficiente de solubilidade. Ou seja, nesse caso daqui, do sal, é quando eu tiver a massa aqui, olha, quando eu colocar 36 gramas, aí, meu amigo, já ficou igual ao coeficiente de solubilidade, tá? Aí quer dizer, quando chegou aqui, eu cheguei no ponto crítico,
certo? Se eu dissolver mais alguma coisa aí, o que vai acontecer? Ela vai precipitar, ela vai formar o que eu chamo de corpo de fundo, tá? Ou precipitado. É isso daqui que eu quis falar para vocês, olha, tá? Então, qualquer coisa que eu acrescentar vai formar o corpo de fundo, olha. Como é que eu sei quanto é que vai ser esse corpo de fundo? É só eu pegar a massa que foi acrescentada, olha, pegar aqui 50, olha, foi acrescentado 50. Eu vou diminuir, né? Vou diminuir de 36, que é o coeficiente de solubilidade, e eu vou, né, achar isso daqui é igual a 14 gramas. Tá legal? É muito simples, certo? Eu fazer essa continha, tá? Eu só tenho que entender quem é quem aí nessa história, tá legal? Então, a classificação quanto a quantidade de soluto, ela pode ser insaturada, certo? Pode ser saturada e supersaturada, tá legal? Alguma pergunta? Não? Não, professor. Vão dormir aí, hein? Vamos lá. Outros exemplos aqui, que eu estou mostrando de exemplo, e já já a gente vai fazer uns exercícios, tá? Então, olha só, eu estou mostrando aqui como é que a gente vai calcular, certo? Vocês já estão vendo que eu vou pedir para caramba, né? Para vocês calcularem esse corpo de fundo que é o precipitado, que é o que é mais interessante aqui, tá? Mas eu tenho que entender o que é uma solução saturada, insaturada e supersaturada, tá legal? Só para a gente compreender rapidamente isso. Então, olha lá. Fazer a diferença quero fazer a diferença. Fazer a diferença entre a massa de soluto, tá? Soluto, adicionada e o coeficiente de solubilidade da substância, tá legal? Então, fazer a diferença, que eu digo, é você achar se tem ou não precipitado, tá legal? Então, olhem lá, novamente, eu estou falando para vocês, isso daqui é tabelado, isso daí vai ser informado para vocês, tá? Toda substância ela vai ter esse coeficiente de solubilidade. Outra coisa, que se aparecer lá na frente eu tenho que explicar para vocês mesmo, é que quando eu faço essas medidas, pessoal, em laboratório, elas têm uma medida, eu tenho que levar em conta a temperatura, tá, da água. Então, essa medida, ela foi feita em certa temperatura. Se eu aumentar a minha temperatura, eu vou conseguir, né, dissolver mais. Aí, de repente, você diz, pô, vocês vão querer fazer na casa de vocês, aí, professor, eu estava esquentando a água lá e aquele corpo de fundo que o senhor falou sumiu. O que foi que aconteceu? É porque você aumentou a temperatura. Quando você aumenta a temperatura, você consegue adicionar mais soluto do que se deve, tá legal? Mas isso depois, quando você diminuir a temperatura, ele vai voltar, na verdade, a criar o corpo de fundo. É muita informação, né, pessoal? Mas isso aqui a gente vai aprendendo com os exercícios, tá? Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui o significado, tá? Do que significa esse corpo, né? O corpo de fundo e o coeficiente de solubilidade que eu já tinha falado anteriormente. A gente vai voltar a repetir aqui, tá? Significa que só posso adicionar 36 gramas de soluto de sal em 100 ml, tá legal? Olha lá, aí você diz, pô, mas lá na frente ele falou de 100 gramas de água, tá legal? Pessoal, 100 ml, certo? 100 ml, quando eu usar essa unidade aqui, 100 ml é igual a 100 gramas de água, tá? Quer dizer, sem fazer conta nenhuma, eu posso já interpretar isso daqui que eu estou falando para vocês. Quando trata-se da água, tá? A água, por causa da densidade da água, a densidade da água, pessoal, deixa eu botar só rapidamente, só para vocês saberem o que foi, tá? Não gosto de falar só por falar. Então, a densidade da água, ela é 1 grama por ml, tá? Isso daqui é uma tabelado, tá legal? Devido a isso, certo? Eu sei que sempre quando tratar de água, que eu tenho 1 grama, vai ser igual a 1 ml. Aí vocês podem dizer assim, mas o que é que isso que interessa? Interessa que é o seguinte, se eu tiver 50 ml, aí eu quero saber quantos gramas tem de água, 50 gramas, tá? Se eu tenho 100 ml de água, 100 gramas. Se eu tenho 0,5 gramas de água, 0,5 ml de água. Quer dizer, eu não tenho nem que fazer conta, é só uma interpretação, tá legal? Então, é devido à densidade da água ser 1 grama por ml, tá legal? Formado isso, bora para frente. Tá bom?
Então, olha só, se for adicionado um valor maior que 36 gramas, né, então estará em excesso, certo? E formará o que eu chamo de corpo de fundo, tá legal? Que é a mesma coisa precipitado, PPT, tá? PPT, precipitado. Quando aparecer isso, não se assuste. Ou vai estar escrito precipitado, ou vai estar nessa forma aí, PPT, tá? Então, olha lá, se eu adicionar 36,5 gramas, e vocês estão vendo aqui, olha, que ele é maior que 36, claro, né? Essa quantidade, olha, que foi acrescentada, além, ela vai ser o corpo de fundo. Ela vai ficar no fundo, né? Como o próprio nome está dizendo, corpo de fundo, precipitado. Foi o restante que formou lá. E aqui no nosso exemplo que a gente estava dando, olha, eu botei esses 50 gramas, formou 14 gramas, tá? Botei 36,01 gramas, formou 0,01 gramas, porque eu sempre vou fazer a diferença, tá? Fazendo a diferença, eu chego na quantidade, né, que foi formada de precipitado, tá legal? Mas aqui, nesses problemas, eu vou pedir para vocês um monte de coisa, que vocês têm que saber, olha, se formou precipitado, é porque eu tinha uma solução supersaturada, tá legal? Eu botei mais soluto, né? Mais soluto do que eu devia, tá bom? É isso que também interessa. Aí, se botou mais soluto do que devia, qual foi essa quantidade que você colocou? Tá bom? São essas perguntas que podem vir e virão, tá? Para isso, vocês têm que entender direitinho o que eu quis falar para vocês, tá legal? Vamos lá. Olha lá. Olha essa questão bacana aí, tá? Aí eu estou dizendo assim, olha, os frascos contêm soluções saturadas de cloreto de sódio. Aí você pode dizer, cara, que é isso, solução saturada. Aí você vai lá, dá uma olhada de novo, tá? Aí olha o que é uma solução saturada, tá legal? Solução saturada é quando eu tenho a massa de soluto igual ao coeficiente de solubilidade. Aí está dando aqui, olha. Vou botar aqui. Mudar, deixa eu ver essa cor aqui. Ficou bem legal. Perdido. Palmeiras. Vamos lá. Olha lá. O frasco contém soluções saturadas, tá legal? Saturadas de cloreto de sódio. Novamente, olha, cloreto de sódio, o sal de cozinha, que é o NaCl, tá legal? Então, aqui não interessa a gente saber, claro que é muito bom a gente saber a fórmula, tá legal? Mas aqui não é necessário, é só você pegar as informações, tá bom? Então, bora ver aqui no primeiro, olha. No primeiro sistema, ele diz o seguinte, olha, eu tenho água mais sal. Água mais sal, tá legal? Já no segundo sistema, o que foi que aconteceu? Eu tenho o sal depositado, olha. Esse sal depositado é o quê? É o corpo de... Olha só, aqui ele está chamando o corpo de chão. É a mesma coisa, tá legal? É a mesma coisa que corpo de fundo e precipitado. Tá legal? Essa quantidade aqui. Tá certo? Então, bora analisar aqui o que ele está querendo. Os frascos contêm soluções saturadas de cloreto de sódio. Tá bom? Aí você pode dizer, mas o número 2 não é supersaturada? É porque sentou, tá legal? Passou, ela já é. Então, saturada já, tá? Por isso que a gente diz, quando a gente está cheio de alguém, a gente diz assim, eu já estou saturado de ti, meu irmão. Tá? É isso que quer dizer também aqui. Saturado que foi botado em excesso, já está em excesso de alguma coisa, aí já está uma solução saturada, tá? E tem a super saturada, que já está demais, já está para lá de Bagdá. Bom, então vamos lá. Podemos afirmar o quê? Certo? O que é que nós podemos afirmar a respeito desse desenho aí que eu estou falando para vocês? Vamos lá, pessoal. Se vocês me informarem qual é a questão, vocês vão ter que me dizer por quê, tá? Na análise. Então, podemos afirmar que a solução do frasco 2, aí você vai olhar para o frasco 2, é mais concentrada que a solução do frasco 1. Aí você vai olhar o que quer dizer concentrada, né? Você tem que saber o que quer dizer concentrada. Aí, a solução do frasco 1 possui maior concentração de íons dissolvidos. Essa questão já é um pouco, né? Mas a gente vai explicando aqui para vocês, tá? A gente não falou nada de íons aqui, tá bom? Então, bora ver aqui. As soluções do frasco 1 e 2 possuem igual concentração, tá?
Se adicionarmos cloreto de sódio à solução 1, sua concentração aumentará? Aí, se adicionarmos cloreto de sódio à solução 2, a sua concentração aumentará? Tá? Professor, eu não estou ouvindo. É porque eu estou dando um tempo para vocês dizerem qual é. Eu acho, Vai resolver isso daí? eu acho que é A, professor. Acho que é A. Olha lá, primeiro eu vou falar uma coisa para vocês. Essa questão... Eu acho que é a B. Bem analítica. Olha lá, bora só ver aqui. Como ele está falando muito em concentração, olha, concentrada, tá? Aqui, solução. Quero dar só uma chave para vocês, tá? Então, solução, preste atenção. A solução que a gente está considerando aqui são as misturas homogêneas, tá legal? Então, a classificação que ele dá lá quanto ao soluto, aquela classificação lá, está saturada, está insaturada, é quanto à classificação de soluto, tá? De soluto. Aqui ele quer saber em relação se a solução vai ficar concentrada ou ela vai ficar, no caso, que ele está falando aí. Mas em todas ele está falando de concentração diminuir, igual concentração, tá legal? O que é que vai acontecer aqui, tá? Então, olha só, essa daqui, se eu fosse classificar quanto ao soluto, quantidade de soluto, essa 1 aqui, tá legal? Eu poderia dizer, ele está dizendo aqui, olha, estão saturadas, as soluções estão saturadas, tá legal? Quando ele diz saturadas, quer dizer que a massa de soluto, no caso aqui do sal, né, está igual ao coeficiente de solubilidade, tá legal? Ele está saturado. As duas aí. Quer dizer, se eu for acrescentar alguma coisa no A aí, tudo vai virar corpo de fundo, tá legal? Mas olha só, aqui, esse item 1, tá, o item 1, essa parte todinha aqui é solução, no caso que eu estou considerando solução homogênea, tá? Uma solução, olha. Essa parte aqui, olha, não levando em consideração ao corpo de fundo aqui, só essa parte aqui é a parte da solução, tá? É isso que ele quer dizer que está saturado, tá legal? Ou seja, no 2, tudo que eu colocar vai sentar. Na água, no primeiro sistema, não tem nenhum corpo de fundo formado, tá? Mas se eu colocar alguma coisa aí dentro, alguma parte de sal, ele já está saturado,
aí vai virar, na verdade, corpo de fundo. Então, bora só olhar lá na frente o que eu falei a respeito de solução, tá? Solução concentrada, olha. Falei aqui que solução concentrada a quantidade dissoluta é maior que o coeficiente de solubilidade, tá legal? Quer dizer, eu tenho uma quantidade maior de massa, né? Que eu acrescento na massa lá. Bora voltar lá. Bom, com base nisso... Tá. Sim, Fábio. É a C. É a C, eu acho. Tá legal, bora olhar aqui. Olha só, a solução do frasco 2, quer dizer, tá bem aqui, olha. Solução do Porque frasco... ambas soluções elas são saturadas, não é isso? É. Pois é. O que significa que a concentração são iguais e que nenhuma quantidade de dissoluto que foi adicionada nelas, no caso, dissolveram, no caso. E eu acho que a quantidade máxima é possível, por isso que eu acho que é a C, que as duas são... É que eu não consigo isso agora. Tá, bora só uma explicação, olha. Quando eu falei para vocês que essa parte aqui da solução, olha, essa parte da solução, tá? Vocês vejam que a solução 1, ela não tem corpo de fundo. Notem que essa classificação saturada, insaturada, supersaturada é quanto ao soluto, tá? Então, aqui ele só está falando da solução, certo? Então, a solução que eu estou considerando aqui é a parte homogênea, tá? É a parte homogênea, olha. Certo? E essa parte homogênea aqui, pessoal, tá? Essa parte homogênea aqui da solução, ela é igual a essa parte daqui, tá? Elas estão com a mesma concentração, tá legal? Ou seja, o que eu depositar nelas aqui, só que essa, como está super saturada, o que eu depositar na 2, ela vai sentar. A 1, ela não tem formação de corpo de fundo. Agora, novamente, o que eu quero falar para vocês, essa classificação saturada, supersaturada, tá legal? É quanto à quantidade de soluto, tá bom? Então, essa questão aqui, ela está pedindo só a solução, se ela é concentrada, tá legal? Ou se é menos concentrada que a outra, tá legal? Então, podemos afirmar, olha, a solução do frasco 2, tá legal? É mais concentrada que a solução do frasco 1? Não, porque essa solução, volto a falar, olha, essa parte aqui que está aqui da solução, que está em branco, que está homogênea, ela é a mesma da solução 2, tá? Do frasco 1, aliás, desculpe. Do frasco 1. Não se deixe enganar pelo corpo de fundo. Essa classificação é quanto ao soluto, tá bom? Solução do frasco 1 possui maior concentração de íons dissolvidos, aí você pode dizer, como é que eu vou saber? Não. Se a concentração é a mesma, tá? A quantidade de íons dissolvidos, aí vocês podem dizer, o que são íons, pessoal? É porque o sal de cozinha ele é formado por esses íons aqui, ó. Vou só adiantar logo para vocês. Tá? Ela é formada por esses íons. Depois a gente vai falar mais sobre eles. Alguns de vocês já têm essa tese, mas eu vou logo falar para vocês, tá? Então, são esses íons. Então, se ele tem a mesma concentração, se eu já disse que a solução 1 e a solução 2 têm a mesma concentração, isso quer dizer que eles têm também a mesma quantidade de íons, tá bom? Tudo que tem na 1 tem na 2. Tá? Não o corpo de fundo, tá bom? As soluções de frasco 1 e 2 possuem igual concentração? Aqui, pessoal. É essa aqui. Tá? As soluções do frasco 1, do frasco 2. Aí, novamente, vocês podem dizer, pô, mas o outro está com sal depositado, cara. E aí? Se ele está com sal depositado, aí só que essa classificação de precipitado, corpo de chão, corpo de fundo, é quanto à quantidade de soluto, tá legal? Então, se eu dissesse, olha, classifique quanto à quantidade de soluto o 1 e o 2. Aí eu ia dizer, a 1 é saturada e a 2 é supersaturada, tá legal? De acordo com a minha classificação que eu dei para vocês. Então, aqui, na verdade, ele está querendo só a solução e para dizer se ela é concentrada ou se ela é concentrada ou menos concentrada que a outra. Aí, vocês não podem esquecer que concentração está ligada à massa, tá? A massa e tem que ser maior que o coeficiente de solubilidade que eu botei lá para vocês, né? Tá? Que seria uma solução supersaturada. Aí pode causar confusão isso daqui, tá bom? Na verdade, é quanto à concentração. Tá legal? Maior que a concentração normal da solução. Bom, então, olha só. As soluções do frasco 1 e 2 possuem igual concentração, tá? Porque ele está considerando, como eu falei, esse ponto. Ele não está considerando precipitado, tá bom?
Isso daqui pode gerar um pouco de confusão na mente de vocês. Tá? Então, se adicionar no coleto de sódio na solução 1, sua concentração aumentará? Não. Tá? Ela vai formar o corpo de fundo, mas a concentração vai se manter, tá legal? A mesma coisa vai acontecer no item E, tá legal? É que se eu acrescentar, vai se formar mais precipitado, tá legal? O corpo de fundo, mas a concentração vai se manter, tá legal? Porque eu estou considerando, preste atenção, eu estou considerando só essa fase aqui da solução, porque ele está falando solução, tá legal? Então, a parte da solução é essa aqui. Tá bom? Bom, essa daqui, ela foi o que a gente diz de alto nível, tá bem? Bora passar para uma de baixo aqui. Bora tentar fazer essa, pessoal. Tá chegando já o fim a nossa. A gente vai dar mais um tempo aqui. Eu vou ler para vocês e quero que vocês marquem, tá legal? Então, vamos lá. Essa daqui é um pouco mais fácil que a anterior. Olha só. Quais são as soluções, novamente, hein? Soluções aquosas contendo uma única substância dissolvida, que podem apresentar corpo de fundo dessa substância. Então, tá? Quais são as soluções aquosas? Tá bom? Ele está querendo que vocês digam o nome dela. Soluções aquosas, tá, pessoal? Aquoso é de água, tá? Toda vez que falar nessa palavrinha aqui, quer dizer água. Alguma coisa misturada com água. Tá certo? Contendo uma única substância dissolvida, quer dizer, pode ser um sal, pode ser o açúcar, tá legal? Contém uma única substância dissolvida, ou seja, ela tem um soluto, né? E tem um solvente, que é a água, que pode apresentar corpo de fundo. Olha lá, aqui ele já está dando toda a dica. Esse corpo de fundo é o precipitado, tá certo? Então, lembrando, olha, eu tenho essas classificações aqui, olha, tá? Eu tenho o coeficiente de solubilidade e a massa dissoluta, olha. Tem essas três classificações. Tá? Então, a primeira é insaturada. Tá? Isso tudo já foi falado lá em cima, tá bom? Isso aqui é saturada. Aqui sim, está querendo quanto ao classificação quanto ao soluto, né? Quantidade de soluto. E a supersaturada. Tá bom? Então, são essas três classificações aqui. Ó. Aí vocês vão analisando e me digam. Tá? O que pode ser. A B. Tá. Bora ler de novo aqui. Quais são as soluções aquosas contendo uma única substância dissolvida que podem apresentar corpo de fundo, né? Tá? Então, bora ver. Você disse a B, foi? Foi, porque se a gente adicionar mais soluto, vai se concentrar mais no fundo do recipiente. Isso é verdade. Isso é verdade, você analisou bem. Mas olha só, a questão, ela não está dizendo, né, que eu vou colocar mais soluto. Ele não está dizendo nada em relação a isso, certo? Se ele dissesse, olha, qual é o único item que representa, se eu botar um pouquinho mais de sal, vai criar corpo de fundo aí, você estaria corretíssimo. É as saturadas. As saturadas têm a massa igual ao coeficiente de solubilidade, se eu botar mais alguma coisa lá, vai sentar. Mas ele quer saber, aqui podem apresentar já corpo de fundo, tá certo? Aí, olha só, a gente olhando para cá, a única que pode apresentar corpo de fundo é esse daqui, olha. Tá bom? Porque essa quantidade de soluto está igual a quantidade que eu posso dissolver, tá legal? Essa daqui está menor que a quantidade que eu posso dissolver. Então, a única que pode é essa daqui, olha, que a massa de soluto é maior que o coeficiente de solubilidade. Eu vou olhar aqui, ó. Saturadas e supersaturadas, saturadas, novamente falando, né? Só se ele dissesse que eu ia colocar mais um pouquinho de sal aí estaria correto, tá bom?
Insaturadas diluídas, somente as supersaturadas, tá? Somente as supersaturadas, que é justamente essa que eu informei aqui, ó. Tá? Terceira observação. Vocês querem fazer alguma pergunta? Nada? Vamos lá em frente, então. Olha só. Uma solução de cloreto de sódio. Foi adicionado um cristal desse sal. Agora, aí é beleza. Quem foi que falou ainda agora? Foi a Letícia. Letícia. Letícia, agora preste atenção aqui. Agora você vai chegar na parte que você falou. Olha só. Uma solução de cloreto de sódio, novamente, olha, ele está dando um exemplo só do sal aí, tá? Mas pode mudar esse item. Então, de cloreto de sódio foi adicionado um cristal. Aí, o que quer dizer um cristal? Uma quantidade pequena, tá legal? Um cristal desse sal e verificou-se que não se dissolveu. Bacana essa, tá? Olha lá. Uma solução de cloreto de sódio foi adicionada um cristal. Uma quantidade pequena, tá? Desse sal e verificou-se que não houve, olha, não se dissolveu, tá? O que quer dizer isso? Se ele não se dissolveu, né, ele foi para onde? Foi para baixo, tá? Provocando ainda a formação de um precipitado. Ele está sendo muito claro aqui nessa questão, tá? Eu acho que não vai gerar erro aqui. Pode-se inferir que a solução original era o quê, pessoal? Original. Olha a pergunta aí. Se eu joguei um cristal aí e não se dissolveu, era porque anterior ela estava o quê? Saturado? Saturada? Cadê? Peraí. Queria ver quem falou. Tá. Pessoal, é a saturada, tá? É a saturada por quê? Novamente, olha, olhando para cá, certo? Se anteriormente ela tiver saturada já com a quantidade de soluto igual ao coeficiente de solubilidade, o que foi que aconteceu? Qualquer coisa que eu coloque, qualquer quantidade, né, que eu coloque desse sal, ele vai para baixo, vai se precipitar, que a gente chama, tá? Então, a solução original era saturada, tá certo? Tá legal? Eu acho que todo mundo chegou numa conclusão juntos aí, né? Tá legal? Restou alguma dúvida aí nessa daí? Bom, pessoal, Depois eu quero desse também... estágio, professor, de saturado, quando ele colocou, ele ficou como? Aí ele criou o corpo de fundo aqui, olha. Ele formou esse precipitado, tá? Deixa eu mostrar para cá no desenho, senão eu desenho. Eu tento desenhar para vocês. Olha lá. Aqui, esse desenho aqui, olha. Tá? Ela tem uma insaturada, tá legal? Aqui ela tem uma saturada. Eu não coloquei o desenho porque ela é parecida com esse aqui, olha. Tá? Uma solução saturada, ela tá aqui, olha. Tá? Sem corpo de fundo, sem nada. Ela tá com a quantidade de soluto igual ao coeficiente de solubilidade. Aí, se eu adicionar, certo? Nessa solução, olha. Essa solução aqui, olha, que eu estou apontando para ti, olha. Tá? Essa solução aqui, ela está saturada. Então, se ela estiver saturada, qualquer coisa que eu coloque aqui dentro, ela vai formar corpo de fundo, tá? Por quê? Por causa do coeficiente informado. Tá legal? Vai ser informado o coeficiente de solubilidade, ou simplesmente ele vai deixar, né, claro no exemplo, certo? Aqui, olha, quando ele diz assim, uma solução de cloreto de sódio foi adicionado um cristal desse sal. Aí verificou-se que não se dissolveu, quer dizer, né, foi para onde? Aí, para não restar nenhuma dúvida, ele diz, formou um precipitado. Então, se formou um precipitado, era porque a minha solução original, tá, anterior, ela estava saturada. Tá legal? Qualquer coisa que eu botasse lá dentro ia para o fundo, precipitar, ou formar o corpo de fundo. Tá? É isso daqui que eu deduzo, uma dedução, mas uma dedução lógica, tá? Alguma outra pergunta? Tudo certo?
Deixou alguma coisa... Tudo certo. Tá? Então, pessoal, olha só. Como está faltando uns 10 minutinhos aí, eu vou tomar uma água e aí a gente vai fazer uma chamada, tá? Então, notem que já está entrando a matemática, ela nunca vai abandonar vocês, tá? Vocês podem até abandonar a matemática, mas ela não abandonará vocês, tá bom? Então, tem algumas continhas aqui, previsíveis, né? Tá? Como a gente verificou, olha, muita coisa é só dedução. Depois que você aprende, tem a fórmula, mas depois que você aprende a saber quem é quem, tá? Dá para você calcular sem fórmula nenhuma. E dá para você informar, né? O que é um precipitado, o que é um corpo de fundo, o corpo de chão, como chama também, tá? É a linguagem que a gente tem que aprender. A gente parou no slide 27. Certo. Na próxima semana a gente vai pegar mais uns exercíciozinhos aqui, só para ficar claro, tá bom? Aí nós vamos chegar na parte mais esperada. Certo? Atomística, é? Quase que não atomística. sai. Mas é normal. Atomística, tá? Era estudado, era uma linhagem filosófica que tinha na Grécia Antiga, tá legal? Tudo começou na Grécia, né? Com os filósofos antigos. E aí a gente vai começar a falar já na parte dos átomos aqui. Vai ser uma parte bem mais interessante, tá? Novamente, pessoal, eu peço para vocês, quem não providenciou ainda, providencie uma tabela para você ficar dando uma olhada, tá do lado, para ficar bem mais interessante a nossa aulas. Fica mais tá? fácil. Exatamente. Eu vou tomar uma água e já volto para fazer a chamada de vocês, tá? Bom, vou encerrar aí novamente o que eu falei para vocês, pessoal, quanto à nossa gravação, tá? Essas gravações aí a gente vai... Eu vou escolher qual é a melhor.